Boa noite, pessoal que está entrando aí. Estão em contato com o professor Givaldo aqui para ver se ele... Eu estou tentando ligar para o professor Givaldo, só que dá ocupado. Então agora a gente vai ter, ou teríamos, a live do professor Givaldo sobre assistência técnica e extensão rural, né? Então, como que ir especificamente para a agricultura familiar. Então, a ideia era ver aí como que o profissional, tanto que é um campo de trabalho para o profissional, a área de extensão rural, trabalhando com a agricultura familiar, e ele ia falar um pouquinho sobre as especificidades de que tipo de formação você precisa para trabalhar com esse grupo, né? Só que o professor Givaldo ainda não entrou. Acredito que ele esteja tendo alguma dificuldade técnica. Givaldo não entrou. Deixa eu escutar aqui o áudio. Falei com ele agora, ele disse que entrou, mas não tem ninguém do outro lado. O Queiroz, você entrou, como é que foi? Você chegou a falar com ele? Ele disse que está lá. Tá. Então, parece que tentaram falar com ele e ele não conseguiu entrar. Aqui, o professor Marcos está se colocando à disposição de entrar e falar um pouquinho, que ele é bom de falar. Pode ser também, né? O professor Givaldo falou que entrou, só que não conseguiu solicitar. Deixa eu ver se ele está aqui. Tem o Lucas, a Valéria, o Watson, o Nando, Silvana, Marcos Cabral, Edwin, Rendel, Hélia, a Rose Clara, Danilo, Danielo, Samuel, Giroto e Rouglas Santana, mas Givaldo não está. O professor Givaldo não está aqui. Pois é. Problemas técnicos. Bom, eu vou... O que podemos fazer então? Eu estou tentando ligar para ele e dá ocupado. Ele tem que entrar e solicitar para participar. Mas ele não entrou. Eu clico aqui, ó. Não está o professor Givaldo. Está o professor Viegas, Samuel, Danielo, Hélia, Sullivan, Marcos Cabral, mas o professor Givaldo não está. Eu falei com ele um pouco antes. Ele falou que sabia entrar. Vamos ver aqui quem mandou alguma notícia. Pode abrir. Eu já entrei de novo aqui. Tá fora de área. Ele tá sem internet. E agora? E agora? Peço desculpa aí pro pessoal que entrou e está esperando. O professor Givaldo ele tá com problema de internet e ele não conectou para a gente começar a live. Desculpa aí, pessoal. Estamos tentando resolver o problema aqui. Não, se não conseguir, vamos fazer nós dois. Não vamos deixar de fazer não, para não deixar o espaço sem nada. Vamos fazer alguma coisa aí. Discute sobre o evento. A sugestão de Renata foi boa. Pronto. Não, se não conseguir. Pronto. Então o professor Sandro me escreveu aqui falando que vamos aproveitar aqui vocês que entraram e vamos tentar ir falando, né? E se o professor Givaldo aparecer, ele pede para participar e aí ele começa a falar. Tá? Então vamos... Plano B, que não existia, foi criado agora. A gente vai falar um pouquinho com o professor Sandro. Mas se alguém pudesse contactar com o professor Givaldo e tentar assessorar ele, seria bom também. Então, enquanto isso, vou preparando o plano B. Vamos lá. O
professor Sandro vai contar um pouquinho. Ele fez um fórum que foi no dia 16 e 17, né? Um fórum sobre sustentabilidade. Então foram várias experiências e ele vai contar um pouquinho aqui pro grupo. E quem puder contactar o professor Givaldo para ajudar ele, por favor, hein? Então, estamos aguardando agora o professor Sandro. Professor Sandro se conectou. Ah, Givaldo entrou agora. Parece que agora vamos, né? Professor Givaldo. Tem que enviar uma solicitação. Falou que o Givaldo está tentando. Calma aí, o Rafael está perguntando, cadê o professor Givaldo? Ele entrou, já é um sinal, daqui a pouquinho ele entrou. Então ele tem que aceitar o convite para poder começar. Professor Givaldo. Aí, tá. Apareceu. Ô, boa noite, professor Givaldo. Tudo bom? Tivemos um problema técnico, né? Pois é, rapaz. Tá ok. Estava tentando entreter o pessoal aqui, mas deu certo, graças a Deus. Vamos lá. Então, eu já fiz uma introdução, falei um pouquinho aí. Então, vamos, se o senhor pudesse apresentar rapidamente aí, e aí já começamos aí no tema. Pode falar. Pois não, Givaldo Hipólito, eu sou agrônomo e venho trabalhando nos últimos tempos com essa questão de assistência técnica, extensão rural, agricultura familiar, associativismo, tá certo? Essa é a minha caminhada profissional. Já trabalha há várias décadas, né? Já não são nem uma década, são várias já com o tema aí com a agricultura familiar. Isso. 3 décadas, pelo menos. Tá ok, professor. Então, vamos começar. Então, professor, agricultura familiar. O que é? O senhor vai falar um pouco hoje, né? Assistência técnica e extensão rural na agricultura familiar. O que é agricultura familiar? Qual que é a diferença entre agricultura não familiar e familiar? A agricultura familiar é um formato de agricultura onde predomina a atividade da família, né? O próprio nome diz, a família, ao mesmo tempo que ela participa da atividade produtiva, ela também gera um negócio. Ela é gestora e participante do processo produtivo. É uma agricultura com pequenas áreas, né? Ela faz parte desse contexto rural, né? No mundo rural, nós temos uma agricultura patronal e um formato de agricultura familiar, né? Essa agricultura familiar acontece entre nós desde o Brasil colônia. Não é algo novo, né? Já foi denominado com vários nomes, né? Pequeno agricultor, agricultura de subsistência, camponês, né? Enfim, todas essas denominações, né, hoje combinam com esse conceito de agricultura familiar. Certo. Então é um grupo heterogêneo, né? É uma agricultura que ocupa pequenas áreas, não passando de 4 módulos rurais, e, como eu me referi, com a predominância do trabalho da família em relação à força de trabalho contratada. Geralmente, a força de trabalho maior é da família. Quer dizer, então, tem que ser acima de 50% tem que ser mão de obra familiar, né? Acima de 50% mão de obra, exatamente, né? É uma agricultura que ela intensifica o trabalho para garantir as suas condições de produção e de reprodução, né? E interessante que o trabalho familiar, na agricultura familiar, ele não é considerado custo como é na patronal, né? Não é na patronal. E esse formato de agricultura, ele se pauta muito pela diversificação da produção. Apesar de ocupar pequenas áreas, ela é bastante diversificada. Isso é uma estratégia que a agricultura familiar utiliza para sobreviver, para conseguir resistir nesse contexto
da sociedade que nós vivemos, né? Então, Sim, se ela diversifica, ela perde um, aproveita outro, evita a perda total, né? Ela planta milho, planta feijão, planta mandioca, criação de pequenos animais, né? Sempre procura diversificar a produção. Perde uma, aproveita a outra. sim. Então, o senhor está falando que uma das características é a diversificação. Então, o agricultor familiar, ele diversifica, planta um pouquinho, é aquela ideia, não coloca todos os ovos na mesma cesta, porque se ela cair, quebra todos os ovos, né? Essa é uma estratégia. Quais são as estratégias, então? Fala um pouquinho das estratégias, professor. Olha, a diversificação da produção é a principal estratégia da agricultura familiar, né? Aliado também com as atividades complementares, porque para sobreviver nas pequenas áreas, muitas vezes só a atividade no lote, no estabelecimento, no sítio, não é suficiente. Então, ela também recorre a atividades complementares, como, por exemplo, pode se inserir com pequeno comércio, ela pode desenvolver atividades artesanais, né? Parte da família pode trabalhar fora, né? Trabalho a um assalariamento temporário ou definitivo. Todos esses rendimentos obtidos com atividades complementares retornam sempre para o contexto da unidade de produção, né? Para garantir essa sobrevivência da família. Essa que é a questão fundamental da agricultura. Inclusive trabalhos não agrícolas, né? Trabalhar de professor, na construção. Essa é outra estratégia. Os trabalhos não agrícolas, por exemplo, o artesanato, o pequeno comércio, né? O assalariamento, os filhos muitas vezes trabalham na construção civil, as filhas podem trabalhar com emprego doméstico, né? Podem trabalhar em fábrica, podem trabalhar em período fora, principalmente nas épocas onde a atividade agrícola requer menor intensidade da força de trabalho. Sim. Enfim, é uma agricultura que tem características, né? Sim. Diversificação, trabalhar em outras atividades. Tem mais alguma estratégia para a agricultura familiar? Fundamental da agricultura familiar é a posse da terra, a posse desse espaço que é ao mesmo tempo espaço de produção e espaço de vida, né? E com a posse da terra, a diversificação da produção e as atividades complementares, ela consegue sobreviver e resistir nesse contexto da sociedade que nós vivemos. A posse também, né? Ela fica sem entender como é que o formato de agricultura, como é que essa gente, esse contingente enorme, mais de 12 milhões de pessoas nesse Brasil, consegue sobreviver no campo, né, sem sair do campo, mantendo uma estratégia de sobrevivência dessa natureza. Porque a lógica da agricultura não é uma lógica, digamos assim, especificamente capitalista, né? A lógica de ganhar dinheiro, de lucrar, né? De prosperar, né? Ela vai fazer isso, ela vai acontecer com isso, mas ela tem a lógica fundamental dela é se reproduzir, produtor e sobreviver. Né? Renda, né? O que eu falo para os alunos que não quer dizer que ele quer só ele quer também comprar um carrinho, quer manter uma condição de vida boa também, o produtor, né? Ele é renda, não é que ele só comer. Quer melhorar as condições de trabalho, mas não é assim, não é essa intencionalidade, digamos. Não é o lucro, né? Com lucro, não. Ele vai intensificar o trabalho e vai procurar meios para prosperar. Né? Mas se contenta com a subsistência, se contenta com a sobrevivência. Então, ele é por isso que ela permanece, né? Ele maximiza a renda e não necessariamente o lucro, que é outra lógica, né? Sim. Ela procura renda, procura resultados, não necessariamente o lucro. Né? Tá. O senhor falou diversificação, outros trabalhos, posse da terra, tem mais alguma estratégia? Essas são as principais. Com esses três mecanismos, a agricultura familiar consegue sobreviver e vem sobrevivendo ao longo da história. É uma atividade que até então não existia crédito, não tinha assistência técnica para ela. Veio ter assistência técnica recente, né? Basicamente dos anos 90 para cá. Uma agricultura familiar não tinha crédito específico para a agricultura familiar. A partir dos anos 90, com o Pronaf, ela passa a ter possibilidade de obtenção de crédito, de obtenção de financiamento para suas atividades. Então, foi uma atividade historicamente bloqueada, enquanto formato de produção
no campo, né? Então, foi. No campo brasileiro. Então, o senhor está falando que, em termos de políticas públicas, é só a partir da década de 90, então, toda a sua história, o Brasil nunca teve uma política, né? O senhor falou que só a partir de 90 e... Políticas públicas, não necessariamente para a agricultura familiar, não tinha, embora sinalizasse que era para o campo, para beneficiar os pequenos, mas, na prática, acostumava mais de beneficiar o grande agricultor. Grande agricultura, agricultura patronal. Sempre predominou no campo brasileiro. Professor Givaldo, uma pergunta. Geralmente a gente tem aquela impressão de que o agricultor familiar ele é resistente à tecnologia, né? Que ele é mais avesso, né? O senhor podia falar um pouquinho sobre essa resistência, se ele é de fato resistente à tecnologia ou não? Essa é outra questão, né? É outra justificativa que é colocada para, digamos assim, para não se trabalhar com esse formato da agricultura, não se prestigiar essa atividade, né? Principalmente na academia, né? Quer dizer, o pequeno agricultor fala que é resistente à tecnologia, resistente ao uso de tecnologia. É claro que não, né? Agora, qual é a tecnologia que cabe para a pequena agricultura familiar? Que ela comporta, né? Não é qualquer tecnologia. Geralmente, os agricultores familiares adotam as tecnologias de processo. Tecnologia que consegue aumentar a produção, que consegue aumentar a produtividade, né? Sem, contudo, deslocar o seu principal componente, que é a família. Quer dizer, sem a classe de tecnologia que vai liberar a família, que vai... Ela tem dificuldade de inserir nos seus processos produtivos. Mas orientação de preparo do solo, plantio, espaçamento, variedade, enfim, a mecanização, tudo isso é possível, né, de ser utilizado com os agricultores familiares. Né? O problema é que muitas vezes os cientistas geram tecnologias e acham que a tecnologia cabe para tudo e para todos, né? E que o pequeno produtor é resistente, porque ele não acredita na tecnologia. Não é, porque muitas vezes também a tecnologia gerada não são pensadas para o pequeno agricultor, são pensadas para a agricultura patronal. Então, não cabe no formato da agricultura familiar. Né? Não é porque ele resiste, é porque ele muitas vezes não tem condições, né? Não tem condições de crédito, de financiamento, de orientação para, digamos assim, para implementar essas tecnologias. Tá. Então, vamos ver se eu entendi. A tecnologia de processo, eles usam tranquilamente. Então, o senhor está falando, não é que eles sejam resistentes, ele adota a tecnologia, ele usa as tecnologias no seu dia a dia, só que são tecnologias adaptadas às suas condições. Se o agrônomo ou o profissional for lá e falar, olha, usa essa tecnologia, é uma tecnologia que não é adaptada a ele, ele vai resistir, obviamente, né? Professor, o senhor falou aí o título da live hoje é assistência e extensão rural. Por que usou os dois termos? São duas coisas diferentes? Pois é, são coisas diferentes. Né? São coisas diferentes. A extensão rural é uma atividade mais ampla, é um processo socioeducativo, capacitador, né? Tem fundamentalmente uma dimensão de formação, de educação das famílias, né? Uma educação informal no campo. Ela requer métodos de aproximação, enfim, ela é mais ampla do que a atividade de assistência técnica. Mas no Brasil, nos países desenvolvidos, né, a extensão rural, a gente sabe que é de origem americana, que chega aqui no Brasil, né? E aqui ela no início, na sua chegada, lá no final dos anos 40, ela desenvolve os primeiros anos uma atividade de extensão, mas logo em seguida ela começa a ir mudando para assistência técnica, ou assistencialismo. Né? Tá, isso é típico da extensão rural de origem americana que chega no Brasil, na América Latina, em toda essa fase do mundo subdesenvolvido. Né? Ela não tem um caráter educativo, desenvolvimentista, como aconteceu lá nos Estados Unidos, né? No final do século XIX, no período do século XIX, e no início também no século XX, mas ela
ela tem, no Brasil, na América Latina, na África, onde essa experiência de extensão aconteceram, sempre o formato foi do assistencialismo. Orientar os pequenos produtores para ingressar na modernidade. Tinha-se uma compreensão que o campo era um lugar do atraso, que caberia, digamos, esses conhecimentos técnicos científicos para modernizar o campo, no caso específico do campo brasileiro. Tá, vamos ver se eu entendi, professor. Então, o senhor falou que a extensão ela é mais ampla, né? Então, ela visa a qualidade de vida do agricultor. Já a assistência técnica, como o nome indica, é mais tecnológica, né? Uma forma de preparo de solo, é isso, né? A assistência técnica pode se desenvolver assistência técnica especificamente com os agricultores familiares. É possível também fazer, né, uma assistência técnica. Geralmente é uma tecnologia, né? Ela é direcionada a uma técnica. Exato. É isso. No sentido de aperfeiçoar os processos produtivos já existentes. Os processos produtivos e organizativos desse segmento da agricultura, no caso, da agricultura familiar. É possível também fazer desenvolver atividade de assistência técnica. Mas o que a gente quer colocar é que há essa mudança do formato de extensão quando ela chega, ela vem dos Estados Unidos, né? Vai lá para a região de Viçosa, né? E lá já existia uma escola de agronomia e lá desenvolve a primeira experiência com uma associação de crédito e assistência rural. De lá, se difunde para o Brasil inteiro. Lá, realmente, tem o caráter de extensão. É criada uma associação com recursos da Fundação Rockefeller, da Fundação Ford norte-americana, com apoio do Banco do Brasil, do governo do Estado de Minas, né? E também o apoio da Escola de Agronomia da época, que era em Viçosa. Né? Existia o ensino das ciências agrárias. Né? E o ensino das ciências agrárias as ciências agrárias lá em Viçosa foi um ponto de apoio importante para o ensaio de rural no estado de Minas Gerais. Né? É um estado agrícola, ficava próximo do poder, que era no Rio de Janeiro, né? A sede do governo na época. Né? Então, foi possível fazer essa experiência por lá. E difundir pelo Brasil inteiro a ideia de extensão rural. Então, a extensão, ela visa melhorar a qualidade de vida. Então, já que estão falando de melhorar a qualidade de vida, qual que é o papel do profissional de agrárias para melhorar a qualidade de vida do agricultor? Essa pergunta é interessante, né? Porque a atividade de assistência técnica e extensão rural ela é inerente à nossa formação profissional. Quer dizer, historicamente, os agrônomos, os técnicos agrícolas, veterinários, sempre desenvolveram atividade de assistência técnica e extensão rural. Eu fui extensionista, trabalhei aqui em Sergipe 3 anos, né, na década de 70. Né? Era muito comum os egressos dos cursos de agronomia trabalhar com extensão rural. E a extensão fazia parte do processo formativo na escola de agronomia. Quer dizer, essa disciplina, que ao mesmo tempo é uma atividade, tinha um peso muito forte na formação do profissional das agrárias. Certo? Então, ela é necessária os conhecimentos. Só que, no caso, para trabalhar com a agricultura familiar, a assistência técnica, ela não se limita tão somente aos aspectos técnicos. Os aspectos técnicos agronômicos, os zootécnicos, do campo da veterinária, o que for. Requer outras práticas além das técnicas. Requer esse formato de educar, de organizar os produtores, de despertá-los, enfim, de melhorar as condições de vida, de trabalho. Então, a extensão, ela vai muito além da técnica que o senhor está falando agora, né? Por exemplo, organizar, porque muitas vezes, por exemplo, o agricultor tem um problema de preço, eu não consigo vender o meu leite. Então, melhorar a qualidade de vida é organizar eles para poder vender esse leite, não simplesmente aumentar a produção, é isso, né? Exatamente. É nessa direção, né? Exatamente. Sim. Não ficar meramente ao nível técnico produtivo, né? E por outras esferas, além da porteira, como, por exemplo, a comercialização, a organização dos produtores, né?
com associativismo, com cooperativismo, ou mesmo grupo de produção, enfim, iniciativas que ultrapassem a dimensão técnica produtiva estritamente, individualizadas. Sempre tentar organizá-los com iniciativa, digamos assim, mais promissora, que permita, digamos assim, prosperar com a atividade agropecuária. Que é outra... Então, essa daí também é uma estratégia importante, né? O associativismo. Então, o senhor está falando... A pergunta foi de que forma que o profissional ele pode ajudar na melhoria. Então, o senhor está falando que essa necessidade de atuar na organização dos agricultores é uma forma importante de melhorar a qualidade de vida deles, que vai muito além da técnica, né? Então, ele vai precisar de... Então, o agrônomo, zootecnista, ele vai precisar dessa habilidade, né? Veja bem, ele vai precisar, além do conhecimento técnico inerente à sua formação, quer dizer, há necessidade de ter conhecimento de outras áreas, conhecimento no campo mais do humanismo, da organização e assim por diante. E hoje até se requer, quer dizer, além das técnicas, conhecimento de gestão. Existe um programa chamado ATE, Assistência Técnica, Extensão Rural, mais Gestão. Quer dizer, onde se trabalha a perspectiva, digamos assim, de organizar os produtores em associações, principalmente em cooperativas. Quer dizer, há uma assistência técnica que oriente a gestão dessas entidades. O planejamento, a organização, o controle, a implementação de custos, enfim. Uma assistência técnica mais contextualizada nessa perspectiva de organização, que é um desafio para nós. Né? Quer dizer, o processo formativo hoje, no nosso caso das agrárias, deve contemplar essa dimensão. Não ficar tão somente restrito ao campo técnico produtivo, mas essas outras dimensões necessárias ao crescimento das famílias, né? A melhorar as condições de vida, né? Aumentar a produção e obter melhores resultados das suas atividades. Certo. Então, um dos nossos participantes aqui, ele comentou que o extensionista ele pensa na família e na propriedade, não apenas no produto. Né? Então, o objeto dele é a família e a propriedade, não só o produto. Não só o produto. Professor, o senhor podia falar um pouquinho sobre a metodologia? O senhor ensina a extensão faz anos, né? Um pouquinho sobre a metodologia. A metodologia que se usa hoje é suficiente? É necessário mudar essa metodologia? O que o senhor acha da metodologia da extensão? A metodologia da extensão rural é fundamental, porque na metodologia é onde se estabelece a relação dos técnicos com os produtores, com a gestão da atividade, com a avaliação dos trabalhos. Tudo isso aqui compõe nesse componente da metodologia. Veja bem, falar da metodologia, a gente considera que existem alguns elementos, alguns princípios básicos. Né? Por exemplo, qualquer metodologia de extensão rural, ela tem que promover uma participação efetiva dos agricultores, né, dos sujeitos envolvidos no processo. Ela deve ser eminentemente participativa, quer dizer, com a comunicação fácil, acessível, interativa com os agricultores. A metodologia ela deve contemplar também da escutar a realidade dos agricultores, né? Não, digamos assim, apresentar uma proposta técnica estritamente do técnico. Tem que ter consciência que a proposta técnica que ele apresenta não é só exclusivamente dele. Requer uma interação, requer ouvir os agricultores, partilhar com eles, explicar com eles, enfim, ver o que é possível, inclusive ajustar nesse processo. Quer dizer, a metodologia da extensão rural é muito importante nesse contexto, né? Ela é participativa, ela tem um formato eminentemente pedagógico, requer do técnico uma postura pedagógica, né? Uma postura de disponibilizar o conhecimento que ele sabe da maneira mais profissional possível. Enfim, ela tem todo um arcabouço de envolvimento, né? de acompanhamento das atividades, né? E também submeter a constante processo de avaliação, né? Passar pelo crivo, uma espécie de
para ver como é que nós estamos fazendo, né? Os técnicos estão cumprindo a sua parte, o agricultor está participando, quais os meios e os métodos que temos utilizado com esse componente metodológico nas nossas relações com os agricultores. Quer dizer, tudo isso faz parte desse componente chamado metodologia. É fundamental, inclusive para o êxito da atividade de extensão. É necessário que tenha uma boa fundamentação metodológica, né? Participativa, envolvente, interativa, né? Aberta, predisposta para o diálogo, né? Disposta para trocar o diálogo, inclusive fazer essa ponte entre o conhecimento técnico e o conhecimento popular, né? Sim. É isso, que são conhecimentos diferentes. Nós temos o conhecimento técnico-científico, os agricultores têm o conhecimento popular, o conhecimento da vida, o conhecimento das gerações, né? São conhecimentos diferentes, né? Mas não são conhecimentos antagônicos, né? Quer dizer, a concepção metodológica vai na direção de haver esse encontro do conhecimento técnico com o conhecimento científico, né? E a partir Então, daí, é um diálogo, o senhor está falando, né? É o chamado diálogo do saber, né? Nesse diálogo, é possível que se encontre uma alternativa técnica que não seja necessariamente a opção do técnico, né? A crença do técnico, seja outra opção que contemple aquele conjunto, aquele segmento, o qual nós estamos orientando, nós estamos atuando. Quer dizer, a metodologia ela deve contemplar uma postura do técnico dessa natureza, né? Ele não ir com as verdades prontas, né? Ele tem o conhecimento técnico, vai ouvir os produtores e nesse contato, nesse diálogo, né? Então, pelo que eu entendi, professor, é uma construção do conhecimento, não é chegar e falar, faça isso. Junto com o agricultor, em diálogo, construir, usando o conhecimento dele e o teu também como profissional, tentar construir uma solução para esses problemas, né? Aí, professor, tem um ouvinte, não sei como que é, na internet qual é o termo que utiliza aí, mas um dos nossos que estão assistindo aqui, o Edwin, que é aluno da agronomia, ele perguntou qual que é o panorama da extensão no estado hoje. E perguntaram agora há pouco, com tão pouca assistência técnica, como que a gente consegue resolver os problemas dos agricultores nessa situação atual que não existe, está muito limitada a assistência técnica, né? Então são duas perguntas aí, o panorama e como lidar com os desafios com essa assistência que a gente tem hoje. Olha, o Serviço de Assistência Técnica de Extensão Rural no estado de Sergipe é feito por uma entidade pública, né? Extensão Rural Pública através da empresa estadual de desenvolvimento agrícola, a ENDAGRO. E também outras entidades, outras organizações não governamentais e até mesmo por empresas rurais. Mas não dá conta de contemplar, digamos assim, o atendimento dessa camada a que nós estamos referindo, que são os agricultores familiares. Para você ter uma ideia, no estado de Sergipe nós temos aproximadamente 90 a 95 mil agricultores familiares, quer dizer, empreendimentos de agricultura familiar, né? Acredito que a assistência técnica pública e as iniciativas privadas não contempla esse segmento na sua totalidade. Até quando eu acompanhava, até 2015, por aí 2017, tinha um déficit ali de atendimento de aproximadamente 35 mil famílias que não recebiam nenhuma forma de assistência, nunca receberam nenhuma, né? Nenhuma assistência técnica em sua unidade de produção. Nem de vez em quando. Nem de vez em quando. Nunca viu falar do técnico. O técnico nunca chegou no seu lote, na sua área, em seu pequeno sítio, né? Porque, normalmente, a assistência técnica, a extensão rural, ela vai com um componente de crédito, né? Você não tem uma orientação técnica formal estritamente. O técnico chegar para reunir, para conversar, para fazer visita, geralmente ele vai com um formato levando o financiamento, fazendo um projeto técnico de financiamento. Então, e às vezes com interesse de ter porcentagem também, né? E acaba de ganho, de prestar tendo riscos, prestar serviços, etc. Quer dizer, há um espaço muito grande para a atuação de assistência técnica e extensão rural na agricultura familiar sergipana e do Brasil. Eu acho que esse espaço, eu acho que compete a gente da universidade, da academia, procurar ocupar
procurar fazer, no nosso processo formativo, dar mais ênfase também a essa questão da assistência técnica. Você olha, então, é uma atividade como a pesquisa, como se preparar para concurso público, e etc. Trabalhar com assistência técnica é inerente à nossa profissão. É uma oportunidade de trabalho, inclusive, para os nossos egressos. Pode ser até, quem sabe, o primeiro emprego para muitos deles. Quer dizer, aí a gente ainda tem essa dificuldade de inserção dos nossos educandos, né, para essa atividade de assistência técnica de extensão rural. Né? Por diversos motivos. Os estudantes alegam que os pequenos produtores não podem pagar, né? E a maioria das vezes o curso é mais voltado para a atividade de pesquisa, né? Enfim, que a extensão não é atrativa, os salários são baixos, por aí afora. Tem toda uma argumentação que precisa ser melhor explicada, não é bem assim, né? Quer dizer, o salário... Talvez ele não pode pagar sozinho, mas se ele se organizar numa cooperativa, ele consegue... A cooperativa consegue contratar um engenheiro agrônomo, um zootecnista, um veterinário, para poder dar essa assistência técnica. E a importância do que o senhor falou no começo, né? Da organização para viabilizar a agricultura familiar. Então, talvez o agricultor ele não consegue contratar sozinho, mas com uma cooperativa, uma associação, ele consegue, né? E aí cabe ao profissional ajudar o agricultor nessa organização também, né? Aí um dos nossos internautas, ele... pode falar, professor. Existe até um programa nacional de assistência técnica e extensão rural, onde é possível formatar projetos, obter recursos, inclusive para pagamento do salário dos técnicos e outras despesas que a empresa apresentar para realizar o serviço de assistência técnica e extensão rural. Quer dizer, é claro que o agricultor sozinho não tem condições, né? É inviável. Mas em conjunto, como você falou, através de uma entidade, que o que normalmente acontece, geralmente essa atividade é prestada de forma através de uma entidade organizativa, uma associação, uma cooperativa, uma ONG, enfim. Tem que encontrar os meios e os recursos para viabilizar a realização dessa atividade, que é necessária, que é de fundamental importância para o desenvolvimento do campo sergipano, do campo brasileiro. Nenhum país do mundo conseguiu desenvolver sua agricultura sem orientação técnica. Né? É isso? Sem a presença do técnico orientando os agricultores. Sem essa orientação que, por um lado, aumenta a produção, aumenta a produtividade, aumenta a renda, melhora as condições de vida. Tudo isso faz parte do componente do desenvolvimento. Né? É isso? E os agricultores ficam ansiosos por esse conhecimento. Ele tem fome de conhecimento. Tem fome de conhecimento. Né? E tem uma coisa aí interessante, viu Marco? Veja bem, a assistência técnica, a extensão rural é poder. Né? É isso. À medida que os agricultores adquirem esses conhecimentos organizativos, conhecimentos técnicos produtivos, eles se empoderam, eles criam autonomia. Né? Eles conseguem uma espécie de libertação. É isso? Conseguem ter autonomia para sobreviver no campo. Consegue se organizar. Então, quando a gente está falando em extensão rural, estamos falando de alteração do poder. Né? A empoderamento, né? De empoderamento dessa categoria. Então, é sempre um desafio. Né? Um dos internautas ele comentou agora, o segredo está no associativismo e cooperativismo, mas, infelizmente, o grande problema está na educação. Né? Então, aí comentam também aqui da questão como o senhor consegue enxergar o futuro da assistência técnica e extensão em tempo de desmantelamento dos órgãos que lidam com essa questão? Aí o empreendedorismo por meio de oferta de assistência técnica privada como saída? Então pergunta a questão aí de como lidar com esse desafio de que o governo está saindo da assistência técnica, né? Ele está desmantelando. Então, a gente tem que achar formas criativas de que esse serviço ele seja fornecido. Um deles é com cooperativismo, com a união dos agricultores. Né? Professor, o senhor comentou do PRONAF.
né, que é um programa de crédito, foi o primeiro programa de crédito no Brasil. Qual que é a importância dele para a agricultura familiar? O Pronaf ele é decisivo para o surgimento da agricultura familiar no Brasil. Eu não tenho dúvida, né? Porque até então não existia a possibilidade de obtenção de financiamento dos agricultores pelas linhas de crédito tradicionais. Com o Pronaf isso é possível. Ele permite, principalmente, o acesso ao crédito para milhares de pequenos agricultores. Não só crédito de custeio, crédito de investimento, crédito de comercialização, crédito para a juventude, crédito para a agroecologia, né? Enfim, para o diversos formatos de financiamento que o Pronaf serve. Realmente foi uma conquista muito grande dos trabalhadores no final dos anos 90, 95, 96, com a conquista do Pronaf, esse programa de fortalecimento da agricultura familiar do Brasil. É um diferencial muito forte, né, para a caminhada da agricultura familiar. Não tem dúvida. O que precisa é a gente se empoderar mais de conhecimento para acessar essas possibilidades. Né? Acessar um programa, um programa de extensão rural, de assistência técnica, para esse componente mais necessitado. No caso nosso, é a agricultura familiar. Você vê, o Estado de Sergipe tem em torno de 105 mil estabelecimentos, tem 85, 90 mil pequenos agricultores. E a gente pergunta, por quê? O que está faltando a gente? Esse mundão de pessoas aqui, vivendo em precariedade, com carência, com necessidade, e com potencialidade para crescer, e a gente fica equidistante, né? Não faz uma opção pela agricultura patronal, nem pela agricultura familiar. Né? Enfim, tem essas coisas que a gente precisa repensar, precisa refletir na nossa caminhada na academia. Sim. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que, por um lado, o Estado está cada vez mais se afastando da atividade de extensão. Né? Mas ele ainda tem o controle dessa situação, não tenha dúvida. Né? O Estado diretamente, mas indiretamente as entidades continuam prestando assistência técnica. Né? Aqui em Sergipe, um Estado pequeno, tem no mínimo 16 entidades que prestam assistência técnica e extensão rural. Né? Quer dizer, a extensão rural é sempre pública, mas indiretamente ela pode ser feita através da iniciativa privada, de organizações não governamentais, de institutos, etc. Existe essa malha ainda de possibilidade de orientação técnica e extensão rural. Esse espaço ainda é um espaço que a gente precisa, digamos, trabalhar mais, né? Dar mais atenção. É bem verdade que cabe iniciativas empreendedoras nesse sentido. É isso? Sim. Até já ir com os estudantes, preparando para a iniciativa empreendedora para prestar assistência técnica e extensão rural, para a agricultura familiar. Porque a agricultura patronal não vai tanto depender, ela vai procurar diretamente a empresa privada, vai trazer de fora. Né? O próprio pacote da Sincere, né? E no sistema de comercialização, já tem orientações como fazer, como implementar. Né? Já tem um pacote tecnológico pronto para implementar. A agricultura familiar não tem, ela sempre vai encontrar desafios, né, constantes para permanecer no campo, para produzir, para sobreviver, e para produzir alimentos sadios, né, e de qualidade para a população. Né. Quer dizer, eu alimento muita expectativa nessa cultura que nós estamos passando, principalmente na pós-pandemia. Me parece que é um espaço muito favorável para a gente retomar essa atividade da agricultura familiar. Né? Existe no Brasil 2 programas de governo, que é bom que se diga, que são bastante interessantes. É o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional da Merenda Escolar, do abastecimento da merenda escolar, o PNAE. Né? Esses 2 programas, 2 iniciativas, 2 políticas públicas que tem estreita relação com a agricultura familiar. É isso? Sim. Então, o senhor está falando esses... Nós vamos enfrentar, sem dúvida nenhuma, uma realidade diferente. Né? Pós-pandemia não vai ser um normal,
certamente a gente está percebendo aqui, né, a crise econômica, não digo crise, a dificuldade da economia, a baixa do produto interno bruto, né, a recessão que está acontecendo, né, e já indício de fome em algumas regiões do nosso país. Né. E olha, nós estamos no período ainda que é o período do inverno. Quando chegar lá para o mês de setembro, outubro, né, esse período agora é o período que está acontecendo na atividade agrícola, pelo menos nas grandes áreas de sequeiro. Então, até mesmo com uma preocupação com o de abastecimento das populações do campo e da cidade, né, há uma necessidade de uma retomada de incentivo para a agricultura familiar, que ela é que produz alimentos. Sim. E que foi a que mais sofreu com a pandemia, né? Porque aquele que produz para exportação, ele se beneficiou que o dólar aumentou, agora quem produz para feira, que o mercado teve um abalo, esse daí ele que é agricultor familiar, geralmente, né? Fecharam, os restaurantes fecharam, as pizzarias, né? E todo isso era mercado consumidor de alimentos da agricultura familiar. Né? E os contratos foram suspensos, enfim. É um momento de captação de recursos do PNAE, do PNAE para, inclusive, do PNAE. A lei, tem uma lei que estabelece que 30% dos alimentos obtidos para a merenda escolar seja da agricultura familiar, e do PAA, que contempla aquele segmento mais precário, as entidades, né, digamos assim. Que é um mercado importante, né? O PNAE, ele é merenda escolar do Estado, ele compra da agricultura familiar 30% no mínimo, né? Então é um mercado para a agricultura familiar, esses programas. Exatamente, né? Tanto o PNAE como o PES. São mercados institucionais, digamos assim, as Forças Armadas, as polícias, né? Os presídios, todos esses espaços aí compram da agricultura familiar, através desse mecanismo institucional. E muitas vezes o aluno tem preconceito. Trabalhar com agricultura familiar, isso não vai dar dinheiro, né? Mas como a gente estava discutindo durante a live, existem formas de você organizar o agricultor para ele, em conjunto, ele conseguir contratar e pagar os serviços. E é um dos trabalhos do profissional de agrárias ajudar nesse processo de organização também, né? E também participar do edital, né? No edital e prestar o serviço com recurso público, né? Numa entidade dele, numa empresa dele, numa associação que ele crie. Uma ONG. Uma ONG que está inserido, enfim. Ele tem a oportunidade de trabalhar, de ter uma renda, um salário compatível, inclusive como regulamenta a profissão. Nós contratamos sempre os agrônomos pagando o que a lei preconizava, ou de salário mínimo. Sim. Prestando assistência técnica à agricultura familiar. Fizemos isso até 2016, 2017. Nós chegamos a ter em Sergipe cerca de 114 técnicos no campo, né, nessa condição, trabalhando para a agricultura familiar. É claro que foi um programa para a área de assentamento, mas podia ser feito tranquilamente para outras áreas, o período familiar, as comunidades de agricultura familiar e assim por diante, cobrindo todo o Estado. Então, o senhor está chamando a atenção para ficar atento às chamadas públicas, que de vez em quando tem chamadas para assistência técnica, né? Então, para fazer um projeto e submeter. Exatamente. Entendi. Professor, o tempo passou rápido. São agora as 8 e... E hoje, através da Anater, né? Anater, gente. Ficar atento aos editais que a Anater que é uma oportunidade de trabalho aí. Professor, o tempo passou rápido, a gente perdeu alguns minutos no comecinho, né? Que teve dificuldade para entrar. Faça uma mensagem aí para o internauta que você queira deixar em relação ao tema de hoje. Olha, eu sou entusiasta dessa iniciativa, né? Eu acredito que a gente deve cada vez mais se preparar, se qualificar para atender esse segmento da sociedade, que são os agricultores familiares, que são os pequenos produtores. Precisa se qualificar, precisa se preparar tecnicamente, precisa ter disposição para pesquisar, precisa ter compromisso, né, de assumir essa categoria, mas é compensador, realiza qualquer profissional. E
enveredem por esse caminho, né? De acordo de colaboração a esse componente que é majoritariamente presente no campo e que vem sendo, que tem sua caminhada historicamente bloqueada, né? Porque se permitir que ele caminhe, ele vai ter autonomia, né? E vai prosperar, e pode competir com os outros. O Estado brasileiro controla essa situação e aí, mesmo assim, a gente acha que é possível iniciativas, esforços, né? Empenho, né, dos profissionais nesse sentido. Eu conclamo a todos e a todas para caminhar nessa trincheira aí que é bastante importante e necessária para o desenvolvimento do campo brasileiro. Certo, professor. Então, obrigado aí. Foi uma live esclarecedora aí sobre, a gente falou sobre estratégias da agricultura, a gente falamos da metodologia, o papel do profissional de agrárias que ele pode ter, né, as habilidades que ele precisa, que não é organização, não é só técnica. Você falou um pouco da diferença de extensão e assistência técnica, né? E o tempo passou voando. Então, eu vou agradecer, professor, aí a participação, né? Marco, uma disposição para tratar de outras temáticas, aprofundar mais essa questão de assistência técnica. Só a dimensão da tecnologia mesmo dá para fazer uma partilha bastante interessante. Só o componente tecnológico, né? O histórico da extensão rural, né? Enfim, outras concepções, o componente da metodologia. A metodologia em si dá para a gente fazer uma partilha bastante interessante, mais aprofundada sobre sobre a concepção metodológica da extensão rural. Esse é um tema mais amplo, mais aberto, né? E no componente educativo e da educação que estão presentes, né? Enfim, que são desafiadores para nós. A minha expectativa também é que cada vez mais nos cursos das agrárias, principalmente na agronomia, a gente comece a inserir esses componentes, esse conhecimento no processo formativo do nosso educando, né? Essa área da extensão ela é muito pouco tratada no processo formativo, né? Não se pode se restringir a uma disciplina isoladamente, a um professor isoladamente. Algo que é inerente ao curso todo, né? É um componente de fundamental importância, né? Não é só uma disciplina obrigatória, extensão rural, que vai dar conta, é o conjunto dos nossos atores, né? E vislumbra o desenvolvimento do campo, né? E vislumbra a oportunidade de trabalho para os egressos, né? Sim, então o senhor está falando que essa forma a forma tradicional que o aluno aprende, as disciplinas segmentadas, não, agora você vai aprender só sobre inseto, agora você aprende só sobre irrigação, etc. Porque no campo, na verdade, é tudo junto, né? O problema, ele é todo complexo, todo integrado. Então, você precisa, o que eu entendi o que o senhor está falando é que precisa de uma formação multidisciplinar, né? Que o aluno, ele aprende a resolver problemas de campo, é isso aí. E para isso vai precisar aprender metodologias participativas e construtivistas para trabalhar com o agricultor familiar. Exatamente. É isso aí, meu colega. Muito obrigado, professor. Então, uma boa noite. E os nossos internautas aí, na próxima semana, quinta-feira, às 19 horas, nós vamos ter aí mais uma live do DEA. Uma boa noite para todo mundo e até a próxima. Boa noite, tchau, obrigado. Tchau. Um abraço. Obrigado.